Quando eu tinha 20 anos, no verão antes do meu último ano da faculdade, consegui um estágio numa empresa de serviços financeiros no centro. Não era nada demais, basicamente entrada de dados, planilhas e passar o dia inteiro na frente do computador. Mas pagava bem e ficava legal no currículo. Tinha mais 7 estagiários junto comigo, e a gente estava todo mundo apertado naquela área aberta do escritório, com filas de cubículos que mal davam privacidade, só o suficiente para fazer conversar parecer opcional. Dos 7, 5. Eles eram pessoas de quem eu gostava, uma mistura de estudantes universitários tranquilos, pé no chão, que não levavam o estágio muito a sério. Outro cara, o Eric, era do tipo que tratava tudo como se fosse uma questão de vida ou morte. Quase não falava e estava sempre digitando como se o teclado devesse dinheiro para ele. Mas o 7º estagiário, o Alex, era outra história. Quando conheci o Alex, ele parecia normal, talvez meio desajeitado, mas no começo a gente todos era assim. Ele era alto, magro, meio pálido e tinha aquele emaranhado de cabelo escuro que sempre parecia meio bagunçado. Não lavado. Ele não encaixava no estereótipo de estagiário de finanças. Mas não foi isso que me deixou estranho. Foi a maneira como ele agia perto de mim. No começo era sutil. Ele aparecia no meu cubículo durante o dia, se inclinava por cima da divisória de um jeito que o fazia parecer absurdamente alto, tipo uns 2 metros e tanto, porque as paredes do cubículo eram baixas e só a cabeça dele aparecia acima. Ele inclinava a cabeça de leve, sorria com aquele sorriso meio travado e começava a falar com uma voz estranhamente esquisita, como se estivesse tentando parecer creepy de propósito. Eu dava uma risadinha sem graça, fingindo que achava engraçado, mas lembrava de achar meio estranho fazer isso num ambiente profissional. Ele soltava umas coisas aleatórias, tipo, trabalhando muito ou quase nada, Ronnie, naquele tom lento e nada natural, e ficava segurando o sorriso tempo demais. Nas primeiras vezes, pensei que ele estava só sendo esquisito ou tentando demais chamar atenção. Tem gente em estágio que é meio passada assim, então não quis dar muita bola. Mas aí começou a ficar chato. Tá rolando cada vez mais. Todo santo dia, pelo menos uma vez, eu via a cabeça dele surgindo lentamente por cima da parede do meu cubículo. Aquela mesma cara de tacho com aquele sorriso exagerado e irritante, e ele começava algum papo doido que não fazia sentido. Às vezes ele soltava umas piadas sem graça ou murmurava umas frases aleatórias que não tinham nada a ver com nada. E toda vez ele usava aquela voz meio estranha, tipo uma voz baixa, meio provocativa. Para ser sincero, uma comparação bem boa da voz que ele fazia recentemente foi a voz que o Charlie Hunnam fez para o papel dele como Ed Gein. Os outros estagiários também perceberam, mas na maior parte só riam, achando que o Alex estava sendo estranho de propósito para aliviar o clima. Eu também acho que eles achavam que eu e o Alex tínhamos criado algum tipo de conexão que os outros não tinham com ele. Tinha algo no jeito que ele direcionava aquilo só para mim que me deixava desconfortável. Não é que eu tratasse ele diferente, era como se eu fosse a audiência particular dele para qualquer ato estranho que ele tentava fazer. Enquanto isso, as semanas foram passando, as visitas dele foram ficando mais longas. Ele se inclinava e ficava lá por minutos, me encarando enquanto falava. Às vezes nem falava muito, só ficava olhando. Eu dava uma risadinha falsa, falava que precisava terminar um relatório e esperava que ele entendesse a indireta. Quase nunca entendia. Aí, numa noite, mais ou menos umas 6 semanas depois do estágio, eu estava em casa jantando quando o meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Normalmente eu não atendo chamadas de números desconhecidos, mas como eu estava esperando a confirmação de uma entrega, resolvi atender. Quando eu disse oi, e tudo o que ouvi por uns segundos foi silêncio. Aí, de repente,
ouvi uma voz que reconheci na hora. Era a voz do Alex. Aquele tom estranho e forçado que ele sempre usava no escritório. Ele disse: "A maré tá subindo. Puxa seu barco para fora da água." Mas dessa vez a voz dele estava um pouco mais alta, quase um grito. Ele arrastou as palavras como se estivesse falando um enigma. E aí ele soltou uma risada completamente doida antes de desligar. Foi isso que me deu arrepios. Não foi só a ligação. Foi o fato de que eu nunca tinha dado meu número pro Alex. Nenhuma vez. A próxima coisa que fiz foi mandar uma mensagem de volta, perguntando se era o Alex, mas a mensagem não foi entregue. E quando eu pesquisei, vi que era um número de telefone fixo. Aí que eu comecei a ficar realmente encucado. Como ele conseguiu meu número? Por que ele estava me ligando daquele jeito? Tentei pensar de forma lógica. Talvez ele tenha pegado o número numa lista de contatos da empresa ou algo assim. Mas mesmo assim, a forma como ele falou aquela frase não me passou confiança. Eu não conseguia parar de relembrar o som da risada dele na minha cabeça. Não parecia brincadeira. Parecia que ele estava comigo a ponto de tentar realmente me assustar. Isso já não era só comportamento bobo. Na segunda-feira, quando cheguei no escritório, o Alex não estava lá. A mesa dele estava vazia e eu não o vi a manhã toda. Fui falar com o nosso supervisor, um cara chamado Martin, e perguntei se o Alex teria conseguido meu número pela empresa. E o Martin ficou muito confuso, dizendo: os estagiários não tinham acesso a informações dos funcionários daquele tipo. Além disso, eles tinham mandado o Alex embora no final da semana passada porque ele não estava fazendo nada e tinha ignorado várias advertências. Foi aí que eu contei para ele sobre a ligação. Ele pareceu surpreso e alguns dos outros estagiários ouviram. Uns dois começaram a concordar e falaram que sempre acharam o Alex esquisito, que ele também deixava eles desconfortáveis. Eu contei para eles sobre as visitas estranhas no cubículo, a voz, tudo. O Martin disse para não se preocupar que o Alex foi para sempre e não tinha motivo, música para voltar. Então, isso até deu um pouco de alívio. Na semana seguinte, eu ficava esperando que algo mais acontecesse. Uma mensagem, um encontro inesperado, sei lá. Mas nada rolou. A vida no escritório voltou ao normal. Pensei que talvez fosse realmente o fim da história, até que numa manhã cedo. Era uma sexta-feira, umas 5 da manhã. Ainda estava escuro lá fora, só uma luz cinza e fina, música entrando pelas persianas. Acordei porque achei que tinha ouvido alguma coisa, talvez um barulho lá fora. Me fez levantar para olhar pela janela. Queria não ter feito isso. No meu quintal, no meio do caminho entre as árvores e a luz da varanda, tinha uma figura olhando para minha janela. Mesmo com pouca luz ainda, reconheci ele de cara. O corpo magro, o cabelo bagunçado, do jeitinho que ele ficava em pé, todo reto. Era o Alex. Por uns segundos eu nem consegui me mexer. Só fiquei olhando, tentando entender o que eu estava vendo. Aí, bem nítido, ouvi ele gritar meu nome naquele tom estranho, bem teatral, a voz que ele sempre usava no trabalho. Ele alongou, meio cantado. Peguei o celular, prestes a ligar pro 190, quando vi ele jogar a cabeça para trás e começar a rir. Aquela mesma risada alta e histérica que ele deu no telefone antes de desligar. Não estava certo. Parecia alguém completamente fora da realidade. Gritei pela janela, falando que ia chamar a polícia e que ele saísse do meu terreno. Também balancei o celular pela janela. Ele ficou parado um segundo a mais aí. Ele virou e começou a sair andando, rindo ainda, enquanto sumia entre as árvores atrás da minha casa. Eu liguei para a polícia e, resumindo, a atendente me perguntou se ele ainda estava lá.
Quando eu disse que não, ela falou para eu ligar de novo se ele voltasse ou ameaçasse invadir a casa. Nunca mais vi ele depois disso. Nem no trabalho, nem pela cidade, lugar nenhum. A polícia não pôde fazer muita coisa porque ele não tinha realmente invadido nem feito ameaça direta. Foi uma daquelas situações que a gente acaba tendo que aceitar e viver com isso. Inquieto, esperando que acabasse. O resto do verão passou tranquilo. Termine o estágio e, no último dia, meu chefe me chamou de lado para me oferecer uma vaga fixa depois da formatura. Na hora, aceitei. Apesar de uma parte de mim se sentir estranha com a ideia de voltar para aquele escritório, nunca contei para eles o que tinha rolado naquela manhã. Acho que não adiantava. O Alex tinha sumido e ninguém sabia onde ele tinha ido parar. Com o tempo, fui me convencendo de que ele devia estar enfrentando com algum tipo de doença mental ou problema social, alguma coisa que o fazia agir daquele jeito. É a única forma que encontro para entender como ele passou de um estagiário tímido e esquisito para estar no meu quintal às 5 da manhã rindo feito louco. Já faz uns anos e eu superei isso. Acabei não ficando naquela empresa. Arrumei outro emprego depois de me formar. Não penso muito nisso hoje em dia, mas às vezes a imagem dele no meu quintal ainda vem à minha cabeça. Ele me deixava na maior desconfiança. Até hoje fico pensando como ele conseguiu meu número, como achou meu endereço e o que ele queria naquela manhã. Acho que hoje em dia não é tão difícil assim conseguir informações das pessoas na internet. Tudo que sei é que, por alguns meses da minha vida, trabalhei ao lado de alguém que não era só esquisito. Tinha algo muito mais profundo rolando ali. E não importa quantos anos passem, nunca vou esquecer o som da risada dele no escuro. Como se tudo fosse uma grande piada que só ele entendia.